Graça e paz, irmãos. Esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, porque todas as coisas são para Ele, é uma réplica do que acontece nos céus. E como é bom nós estarmos juntos nesta manhã, na escola bíblica dominical, para aprendermos com o Senhor. Nós precisamos sermos instruídos pelo Senhor. E é através da sua preciosa, riquíssima palavra. Nós precisamos da sua palavra. Tanto é assim, antes de entrarmos aqui no texto desta manhã, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Quero deixar aqui com os irmãos uma palavra de encorajamento para cada um de nós que ainda estamos com os nossos pés na terra, mas com o coração no céu. E enquanto estamos com os pés na terra, nós precisamos disto, o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 6. Vamos ler juntos, igreja? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pode sentar, irmãos. Estas palavras, a minha palavra, diz o Senhor, o Deus da palavra, o Deus da verdade, o Senhor da história, o comandante do universo, aquele que rege as nossas vidas, aquele que está nos detalhes do nosso viver e que nos deu a sua palavra. Estas palavras estarão no teu coração. A palavra, irmãos, deve estar aqui dentro. A palavra deve ser cada dia e todo dia lida. Nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Porque ela é a única segurança, âncora para a nossa alma, para os nossos corações. O salmista também disse assim, no capítulo 1 de Salmos. Vamos abrir ali, vamos verificar. É muito bom nós examinarmos as Escrituras com as Escrituras, conferir a palavra de Deus com a sua própria palavra, porque traz segurança para nós. Salmo capítulo 1, vejamos ali o verso 2. Vamos ler juntos? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, esse cardápio, esta refeição preparada pelo nosso Deus, nós precisamos aprender, dia após dia, a meditarmos na sua palavra. É o prazer. O nosso coração deve ter esse prazer, esta alegria de sermos abastecidos a cada dia por essa palavra. Porque esta palavra ela é eterna. Os céus hão de passar, a terra também passará, mas disse Jesus, as minhas palavras, elas não passarão. Por isso que essa palavra precisa estar aqui na nossa alma, nos nossos corações. Tem esse prazer, porque também, como disse o profeta Jeremias, podemos verificar, Jeremias capítulo 15, vejamos, irmãos, o versículo 16. Jeremias 15, 16. Olha que prazer aqui com as Escrituras, com a palavra do Espírito, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Jeremias 15, 16 nos diz, todos encontraram? Vamos ler juntos?
Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, gozo e alegria para os nossos corações é somente a palavra de Deus. Que prazer, que grande alegria nós estamos nesta manhã abrindo as Escrituras e o Espírito Santo também fazendo a abertura necessária em nossa alma, no nosso entendimento, para recebermos a palavra de Deus como em verdade ela é. Não palavra de homens, mas palavra de Deus. Irmãos, me permitam mais um texto, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vejamos ali, por favor, 1 Tessalonicenses, o verso 5. O apóstolo Paulo dizendo: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Ou seja, o compromisso com a palavra de Deus. A dependência que nós precisamos ter com relação a esta palavra. Irmãos, nós estamos em pé, nós estamos firmes, somos sustentados por esta palavra. Por isso precisamos amá-la. Achadas as tuas palavras, logo as comi. É dela que a minha alma se alimenta. É por ela que o meu coração é fervoroso e é para a tua glória que nós vivemos. É por causa dessa palavra, irmãos. Dito isto, eu quero convidá-los a abrir no texto que nós vamos meditar nesta manhã, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3. O tema desta reflexão, desta mensagem, o tema que vamos aí percorrer, a exposição da palavra de Deus, é honre ao Senhor. Honra ao Senhor. Provérbios capítulo 3. Podemos ler juntos o versículo 9 e também o 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos, porque temos a tua palavra. E o teu Santo Espírito é quem revela a pessoa bendita e sublime de Cristo Jesus. Nós precisamos do Senhor e que o Santo Espírito esteja operando aqui no campo da nossa mente, em nossa alma e nas profundezas dos nossos corações. Que tudo que há em nós venha se prostrar em adoração ao Senhor. E tudo que temos
esteja disponível para o Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e por Ele oramos. Amém. Irmãos, o livro de Provérbios é um dos livros mais preciosos do Antigo Testamento. Ele está dentro da classificação do chamado livro sapiencial, ou os livros sapienciais, livros de sabedoria. Não a sabedoria da terra, mas a sabedoria que rege os céus e que governa a terra. O livro de Provérbios, ele foi escrito para que as criaturas pudessem ter o conhecimento. Mas é um livro peculiar para quem é filho de Deus, para andar com sabedoria. As criaturas, elas podem usufruir das instruções que se encontram neste livro. Mas só os filhos de Deus podem, de fato, experimentar, gozar desta verdade, viver esta verdade e glorificar a Deus pelo testemunho da sua vida. É um livro que contém 905 versículos. São 905 provérbios. São máximas daquilo que Deus tem para nós. Como o nosso Pai deseja, como filhos, receber, dar instrução, passar o conhecimento, nos dar o entendimento para que sejamos nessa terra filhos prudentes, não insensatos e nem tolos, mas nós precisamos de sabedoria. Porque viver aqui na terra não é simplesmente... Viver na terra não é um espetáculo. Viver na terra nós precisamos de sabedoria. Remir o tempo, porque os dias são maus. E é muito interessante, irmãos, que neste livro de Provérbios, ele é o manual do Criador para a criatura. Mas ele é o padrão de uma vida elevada para os filhos de Deus. E é gostoso saber que Deus, o nosso Pai, Ele nos trata como filhos. E é por isso que Ele deixou esse manual de instrução, um padrão de vida que podemos desfrutar em Cristo Jesus. Irmãos, a vida cristã, ela é superlativa na graça. Vocês creem nisto? Que nós temos uma vida na graça de Cristo, na graça de Deus, superabundante? Porque a vida cristã, ela é superlativa. É abundante na salvação e riquíssima em toda boa obra que Deus de antemão preparou para que andássemos nela, através do seu Filho amado. A vida no Senhor, ela deve ser suprema, pois há inúmeros benefícios na vida nas regiões celestiais. E sobre este ponto, eu quero falar com os irmãos nesta manhã, meditando sobre este versículo. Nós vamos ver aqui 5 pontos importantes que nós podemos extrair do que acabamos de ler. O primeiro ponto, fundamental, essencial para a nova criatura, o novo homem, o novo ser. Só podemos adorar o Senhor se nós tivermos vida para isto. E para adorar ao Senhor, nós já sabemos que é necessário nascer de novo. Sem novo nascimento, não existe adoração. Porque só pode haver adoração a Deus quando há vida nova. E regeneração é isto: vida nova no nosso espírito. No nosso espírito. Irmãos, e quando desfrutamos dessa realidade de vida nova, a vida de Deus agora dentro de nós, a vida do seu Filho dentro de nós, governados pelo Espírito, nós queremos, a cada passo que avançamos, nós queremos dar de acordo com a sua palavra. Porque só há um pavimento ou uma pavimentação segura para os filhos de Deus andar, é a palavra de Deus. Lembrem-se de Deuteronômio, capítulo 6, o verso 6. Guardo a tua palavra no coração.
ou guarde esta palavra no coração. Então, nós, como filhos de Deus, nós andamos segundo a palavra. A minha paixão deve ser a palavra de Deus. O nosso maior tesouro deve ser a palavra de Deus. Aqui está o que todos nós precisamos. Porque esta palavra revela claramente, nitidamente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso é o nosso maior tesouro. E se é o nosso maior tesouro, vamos atentar nesta manhã para o primeiro ponto que este provérbio nos ensina. Vamos ler juntos aqui, ó. Você pode repetir comigo. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Honra ao Senhor. Nós fomos chamados, nós fomos regenerados e estamos sendo santificados e fomos inseridos dentro de um padrão de vida, de um modelo de vida, de acordo com as Escrituras, para honrarmos ao nosso Senhor. A minha vida é para o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos saber é que nós não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos a Ele. Porque foi Ele que nos comprou, foi Ele que nos adquiriu e para si nos tomou e hoje somos dele. Ele é nosso e nós somos dele. Nós somos seus filhos e Ele é o nosso amo. Então, eu amo ao Senhor e também honro ao Senhor. Isso quer dizer também que o Senhor, Ele tem autoridade sobre os seus filhos. Porque é dele que provém a vida. É dele que provém a salvação, a remissão, o perdão, a santificação e a glorificação. Por isso, somente ao Senhor é dirigido a glória, o poder e a honra. É para Ele. Os cânticos que acabamos de entoar como igreja, esse coral que estava aqui à frente e aqui, entoando ao Senhor, porque somente Ele, somente para Ele é devido a honra, a glória, a força, a majestade, a sabedoria, o poder e a autoridade. Tudo é dele. Então, com os cânticos, com os louvores, nós entoamos para o único que é digno de receber a glória e o poder. Nós podemos ver isto, por favor. Apocalipse, capítulo 4, o versículo 11. Por que devemos honrar ao Senhor? 4:11 de Apocalipse. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Vou pedir mais uma vez para que os irmãos possam ler juntos. Você que encontrou, estou usando aqui a revista e atualizada, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Irmãos, por causa disto, devido a isto, toda a honra deve ser dada ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Este é o louvor contínuo, permanente, a qual os filhos do Senhor têm o maior prazer, gozo e alegria no coração e no viver, de dar ao Senhor a honra e o poder, porque sabemos que todas as coisas foram por Ele criadas. Sim, por causa da sua vontade, vieram a existir. Meus irmãos, nada do que somos e nada daquilo que temos, tudo isto pertence ao Senhor. O que somos e o que temos. Você só é o que é por causa dele. E você só tem o que tem por causa das mãos dele. Então, tudo que somos e tudo que temos, pertencemos a ele. E com tudo isso devemos
honrar ao Senhor. Quando nós entendemos isto, nós paramos de pensar que nós somos senhores, mas simplesmente que nós somos filhos e também mordomos. Mordomos. O que isso significa? Vamos falar um pouco mais adiante. O segundo ponto que eu gostaria de levantar com os irmãos, de acordo com Provérbios 3, o versículo 9. Então ali nós já vimos, honra ao Senhor e agora com os teus, honra ao Senhor com os teus bens. O homem, ele é dono, intransferível, somente do seu pecado. O que pertence a nós? É os nossos pecados. Isso é meu, isso é teu, isso é intransferível. O pecado é do homem, a graça que salva o homem é de Cristo. O que é meu? Pecado. E o que eu recebo de Cristo? A sua graça. Diante disto, irmãos, a vida nova e o que temos no combo da salvação é de Deus, o Senhor. Além dele nos conceder pela sua graça uma salvação plena e poderosa, salvação extraordinária e eterna, ainda assim, ele nos concede muitos bens, porque ele é o Deus e Pai de todas as dádivas. Irmãos, tudo que temos em nossas mãos procede do Senhor, que é riquíssimo em dádivas. O nosso Deus, ele é o Deus que gosta de nos dar muitos presentes. O maior, ele já nos deu. E nesse maior está todo o combo do qual nós precisamos enquanto estivermos aqui nessa terra. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Mas nós precisamos reconhecer que tudo é dele. Honra ao Senhor com os teus bens. Se não colocarmos tudo nas mãos do Senhor, uma entrega de alma, uma entrega de corpo, uma entrega de posses, de tempo, de profissão, de recursos, e assim sermos ricos na contribuição e na cooperação, não estaremos honrando ao Senhor. Nós podemos ler mais um texto, por favor, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, o versículo 10. Vamos ler juntos? Lucas 16, 10. Podemos ler? Amada igreja, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Irmãos, aqui nós entendemos que nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos bens. Honrar ao Senhor com os nossos bens. Eu pergunto aos irmãos, de quem é a tua casa? A quem pertence o seu lar? A quem pertence a sua família? A quem pertence a sua profissão? A quem pertence o seu trabalho? A quem pertence aquele imóvel? A quem pertence aquele automóvel? A quem pertence a esposa? A quem pertence o marido? A quem pertence o filho? Eu pergunto, de quem é? De quem são todas estas coisas? Estas coisas todas as quais Ele preparou para nós e que deixa a nossa alma muito feliz, satisfeitos. A quem pertence todas estas coisas? É ao Senhor.
Tudo que está em nossas mãos. Eu gosto desta palavra, irmãos. Embora não é muito bem, talvez não caiba muito bem em relação ao mercado, mas para nós nesta manhã aqui, encaixa perfeitamente. Tudo que nós temos é emprestado. Eu tenho uma vida, não é mais minha, é do Senhor. Então eu vivo por meio dele e para ele e para a glória dele. Então a vida que eu tenho é emprestada. Eu tenho uma esposa linda, preciosa, maravilhosa, morena linda, também não é minha, é emprestada. Tenho uma filha de 7 anos, Elizabeth, também não é nossa, é emprestada. Então tudo que nós temos é emprestado, porque tudo é do Senhor. Só há um dono na face da terra. Só há um mandatário em todo o universo. Todas as coisas pertencem a Jesus. Nada é nosso, a não ser que a Bíblia não esteja dizendo a verdade. Vamos confirmar isso também? Por favor, não está aqui registrado, mas podemos ver no Salmo 24, se não me foge da memória, o Salmo 24, versículo 1. Vamos ler juntos lá? Salmo 24, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus, que desperta a nossa consciência, que aguça a nossa compreensão e que ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos andar com mais suavidade nesse mundo. Vamos ler juntos? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De quem que é a terra, irmãos? Ao Senhor pertence a terra. E a gente fica, nós já ficamos extasiados, porque às vezes compramos ali 2 por 2, já ficamos super felizes, porque nós temos isso, nós temos aquilo. Agora imagine, irmãos, que do Senhor, a Ele pertence cada metro quadrado deste gigantesco universo, pertence a Ele. Ele é o único dono, só há uma escritura na face da terra, e não está no nosso nome, está no nome dele. Pertence a ele. Então, nós não devemos nos gloriar do que nós temos, mas precisamos ser sábios para colocarmos tudo aquilo que ele, por sua graça, tem nos concedido, para usarmos como empréstimo, para glorificar o nome dele. Isto e aquilo é para a sua glória. Fazemos isto e também fazemos mais um pouco aqui, é para a glória dele. Não somos dono de nada. Viemos liso e voltaremos liso. Ninguém vai poder levar no dia da sua morte nada. 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 Termina aqui. Termina aqui. Por isso que nós precisamos clamar ao Senhor, para que Ele nos faça, por misericórdia, bons mordomos. Bons mordomos. Para que o que vier à nossa mão, das mãos do Senhor, possamos usá-lo com sabedoria. E para a glória dEle. Para a expansão do reino de Deus, para alcançar pela pregação o maior número de pessoas possíveis, na esperança, na certeza de que Ele é o Deus que salva os homens de si mesmo e concede a eles o maior tesouro, a maior herança, que é Cristo Jesus. Irmãos, o terceiro ponto aqui, que nós podemos verificar em Provérbios, pois diz: com as primícias de toda a tua renda. Honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda.
O que isso significa, irmãos? O trabalho, ele é honroso para o homem. E como filhos de Deus, honramos a Deus através de nossos trabalhos, através das nossas atividades. Irmãos, estas mãos, quando trabalha, quando vai fazer um serviço, vai exercer uma atividade, de quem são essas mãos? De quem pertence essas mãos? Pertence ao Senhor. É dele. Antes das nossas mãos chegarem ali, as mãos do Senhor já chegou. Antes de ganharmos, o Senhor para nós já providenciou. Ele é tanto o nosso provedor, quanto a nossa maior provisão. É o próprio Senhor. Quem tem Ele, tem tudo. Quem tem o Senhor Jesus, tem tudo. O nosso trabalho vem de Deus e por Deus somos sustentados. Não é porque você, me ouçam bem, por favor, não é o seu próprio trabalho que lhe sustenta. Antes do seu trabalho, antes de você trabalhar, quem está lhe sustentando, quem nos sustenta é o Senhor. Certa vez, George Miller foi visitar um membro da comunidade, a qual fazia algumas semanas que ele não comparecia aos cultos públicos. E George Miller foi visitá-lo na velha Inglaterra. E ao chegar lá, o irmão estava trabalhando. Irmãos, temos sentido a sua falta. O que está acontecendo? O que está havendo? Pastor, eu estou trabalhando demais. E eu preciso trabalhar, pastor. Porque se eu não trabalhar, como estou trabalhando, não consigo sustentar a minha casa, minha esposa e meus filhos. Aí George Miller, refletindo sobre aquelas palavras que foram ali colocadas, disse com muito amor e graça àquele irmão: você pensa que é você quem sustenta a sua casa? Quem sustenta a sua casa é o Senhor. É Ele que sustenta. Nós precisamos honrar ao Senhor, não somente com as primícias de toda a nossa renda, mas também com o nosso tempo. É com todas as coisas. Porque tudo pertence a Ele, e é Ele quem dá a sustentação devida a tudo. O salmista diz assim: inútil vos será levantar? Levantar de madrugada. Investir todo aquele esforço, labor, aquele suor. Levanta de madrugada e vai dormir muito tarde. E parece que quanto mais cedo levantamos e mais trabalhamos, parece que o negócio fica mais curto e menor. Parece que as coisas não fecham. Mas não fecham mesmo, porque o homem não descansa o que precisa descansar, não trabalha o que é pelo menos necessário trabalhar e não confia no Senhor que tudo faz. Por isso que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Porque Ele providencia o nosso descanso e Ele que nunca para. O Deus que jamais sossega, o Deus que não para de trabalhar. Enquanto descansamos, Ele está trabalhando por nós. Meus irmãos, se nós não confiarmos que é Ele quem supre as nossas e todas as necessidades, nós não estaremos confiando na Sua palavra. Por isso é importante honrarmos ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. O Senhor nos sustenta antes de nossos trabalhos e através de nossos trabalhos nós honramos a Deus. Alguém disse com muita propriedade, um irmão chamado Samuel Chadwick, de quantas maldições e humilhações nós ficaríamos livres se o povo de Deus contribuísse conforme as Escrituras nos orientam.
Que interessante isso. Vou repetir. De quantas maldições e humilhações ficaríamos livres se o povo de Deus contribuísse conforme as Escrituras orientam? E ainda, há 3 espécies de contribuição. Talvez aqui os irmãos já tenham ouvido. Há 3 espécies de contribuição. A contribuição com ressentimento, a contribuição por dever e a contribuição com ações de graças. A contribuição com ressentimento diz: tenho de fazê-lo. A contribuição por dever diz: devo fazê-lo. Mas a contribuição com ações de graças diz: quero fazê-lo. Irmãos, só o Deus de toda graça pode operar nos nossos corações para que não haja em nós nenhum tipo de reserva, mas que possamos confiar todas as coisas ao Senhor. Diante daquela multidão, os discípulos chegaram para Jesus: vamos despedi-los, porque não há como alimentá-los. E apareceu um menino, mais confiante do que todos os homens que ali estavam. E ele não tinha muita coisa, não. Ele tinha pouca coisa. Ele tinha quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Mas 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do poderoso do universo é muita coisa. É muita coisa. Quando nós colocamos tudo o que temos nas mãos do Todo-Poderoso, o Poderoso faz maravilhas a nosso favor. Quando confiamos nele, irmãos, nós precisamos depender dele. Ó Pai de misericórdia e graça, quero aprender como Robert Rodemeyer, né? Que foi quem disse essa questão da contribuição. Mais um ponto aqui importante, irmãos, o penúltimo, o 4º ponto. E se encherão fartamente os teus celeiros. Meus irmãos, o nosso Deus não é mesquinho. O nosso Deus, ele é muito pródigo. Ele gosta de conceder abundantemente. E derrama sobre nós a sua graça superabundante. Se confiarmos nele, tudo o que somos e tudo o que temos, ele nos garante na sua palavra: e se encherão fartamente os teus celeiros. Deus cuida de celeiros e de ceifeiros, comprometidos com o seu reino e com a sua glória. O Deus que supre os pardais, cuida de todos os detalhes de seus amados filhos. Se amamos o Senhor, logo lhe obedecemos em sua palavra. Em sua palavra há mantimento sem limites para a alma e para a vida cotidiana. Nós podemos ler, por favor, Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 6. Vamos ler esse texto? Deuteronômio, capítulo 28. Podemos ler do 1 ao 6. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Irmãos,
e se encherão fartamente os teus celeiros. É fato, irmãos, é um fato constatado. Muitos homens ficam de mãos vazias, porque não conhecem a arte de repartir. Preste atenção nisso, eu vou repetir. É uma frase do velho pastor inglês Charles Spurgeon. Muitos homens ficam de mãos vazias porque não conhecem a arte de repartir. Como mordomos, nós precisamos participar desse gozo e dessa alegria que é repartir. Saber que aquilo que nós temos não é nosso, é dele. E ele nos concede exatamente para que possamos contribuir, poder cooperar com aqueles que necessitam. Vou fazer uma pergunta aqui para os amados irmãos. Qual foi a última vez que você observou, esteve no seu radar, chegou ao teu conhecimento, que uma pessoa, que um irmão estava necessitado e você estendeu a graça de Deus através dos seus recursos a ele ou a ela? Qual foi a última vez que você contribuiu com uma família que estava precisando? Qual foi a última vez que você repartiu aquilo que o Senhor tem colocado lá no teu celeiro com uma outra casa? Não é para a gente pensar e refletir sobre isto? Porque o Senhor tem derramado graça sobre graça, tem suprido todos os recursos necessários. Meus irmãos, não é para não é para acumular, mas é para distribuir. Aquele homem que estava com os seus celeiros cheios e chegou a pensar: o que eu vou fazer com tudo isto? Já sei, vou derrubar esses celeiros e construir outros. Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E para quem tem reservado? Porque assim é aquele que é rico só para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, o Senhor coloca nas nossas mãos o que Ele coloca com o propósito de sermos canais de bênçãos na vida de outros. Meus irmãos, eu nunca vi um filho de Deus a mendigar o pão, a passar necessidade. Se o nosso Deus cuida de pardal, eu pergunto, pardal tem CLT? Hã? Ele é autônomo? Hã? Meus irmãos, os pardais, que de acordo com Jesus, eles têm um determinado valor, nós, valemos muito mais do que os pardais, mas para eles não faltam o alimento. Você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa para mim ou para você? Contanto que honre ao Senhor. Honre ao Senhor. É viver para Ele, é depender dEle, saber que tudo é dEle e que tudo está nas mãos dEle. É para a gente pensar, irmãos, é uma bênção a gente poder contribuir nas necessidades, abençoar os outros. Eu mesmo sou fruto de irmãos que contribuem com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso ministério, de uma maneira particular. Isso me assusta. Porque não é porque nós merecemos, mas é porque tem um Deus cuidando da gente. Quando foi que Ele falhou com você? Quando foi que lhe faltou a provisão dEle? Quando? Jamais.
é o Deus que cuida de todas as coisas. Estou me recordando de Elias, quando foi para aquele lugar deserto. E ali, o que Deus providenciou para o sustento dele? Vocês lembram? O iFood, meus irmãos, é coisa antiga. Deus já trabalhava com o iFood há muito tempo. Os corvos traziam alimento para Elias, porque Deus assim ordenava. Irmãos, é tão precioso isto, saber que Deus é o Deus provedor de todas as coisas. Vamos ler aqui o último ponto, quinto e último ponto. Diz assim a palavra ali em Provérbios: e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós confiamos no Deus da palavra, Ele faz transbordar. Transbordar. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é extravagante no que faz. Para mostrar e para expressar a cada um de nós a imensidão do seu amor e os seus cuidados para conosco. Transbordarão. A palavra de Deus tem o poder de frutificar a semente confiada em suas mãos. O Deus que coloca vinho nos lagares sem perder um bago, nos faz transbordar em prosperidade desde o interior ao exterior. Podemos ler, por favor, na terceira carta de João, o versículo 2. 3 João 2. Vamos ali lermos juntos. 3 João, o versículo 2. Onde começa a prosperidade? Aonde começa essa vida superlativa? Essa vida superabundante, a qual nós temos no Senhor. Quem encontrou, vamos ler juntos. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É próspera a tua alma? O Senhor governa a tua alma. Se Ele ali governa a tua alma, você tem uma alma próspera. E aqui faço votos por tua prosperidade e saúde, para que também os teus negócios, o seu trabalho, as suas atividades, nas mãos do Senhor, o próprio Senhor venha prosperar-te. É Ele, porque toda prosperidade vem do Senhor. Vem dEle. E a prosperidade que vem do Senhor não traz nenhum desgosto. Nenhum desgosto. A prosperidade que vem dEle. Irmãos, alguém disse assim: dinheiro é como esterco, só é bom se for espalhado. Interessante, né? Dinheiro só é bom se for espalhado. Porque ele deve ser como esterco. Porque se juntar tudo vira bosta. Se junta tudo, tem problema. Quanto mais a gente puder espalhar, é melhor. Não tem confusão, não vai ter dissensões, não haverá discussões, não haverá aborrecimentos. Mas quando a gente começa a juntar, vem brigas, vem assassinatos, vem homicídio, vem suicídio, vem aquela carreta de tragédia. Isso foram palavras de Francis Bacon. Dinheiro deve ser como esterco, só é bom se for espalhado. Senhor, aonde tu queres? Quero andar segundo a tua vontade. Quando nós investimos no reino de Deus, os seus efeitos são grandíssimos. Quando nós colocamos o que temos, recebido das mãos do Senhor, à própria disposição do Senhor, o alcance é ilimitado. É ilimitado. E eu creio, irmãos, que esta igreja continuará
permanecerá e avançará na proclamação do reino de Deus, investindo ainda mais. Investindo ainda mais. Muitas pessoas serão alcançadas aqui. Porque nós iremos investir, continuar o investimento, né? Continuar investindo em vidas. Porque ele diz assim, o dinheiro de origem iníqua, fazei dele amigos. Fazei dele amigos. Então nós precisamos investir. Precisamos investir aquilo que o Senhor tem nos dado. Dinheiro só é bom do bolso para baixo. Porque se sobe para a cabeça, desce para o coração, ele toma conta da nossa vida. E tem muitos assim, que o dinheiro já tomou conta do seu coração. Em vez de ser um servo, se tornou senhor. Meu falecido pai, que em 1992 faleceu, é que essa camisa não tem um bolso aqui, mas meu pai usava a camisa com um bolso aqui. E aqui ele colocava a carteira. Acho que, né? Os antigos assim faziam, né? Aqui a carteira. A carteira está perto de onde? Está perto do coração. Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Tem que ser do bolso para baixo. Porque esse negócio quer tomar conta da nossa vida. Quer reger a nossa vida. E misericórdia deve estar a serviço do reino de Deus. Quero concluir aqui dizendo o seguinte. Certa vez, Sócrates entrou num mercado, onde naquele mercado havia vários artigos, né? Exposição ali de produtos, tal. E ele, olhando os artigos que estavam ali em exposição, olhou, viu tudo que tinha ali. Imagine, numa feira, várias coisas para você poder comprar, para você adquirir. E ele, olhando tudo aquilo, depois ele refletiu. Há tantas coisas aqui das quais eu não preciso. Porque não é assim que nós fazemos? A gente sai, olha, deixa eu comprar isso daqui. Vai em outro lugar ali, mais uma coisa aqui. Vai comprando, vai passando, olha, mais uma coisa aqui. Aí você chega em casa, mas por que eu comprei tudo isso? Por que eu tenho tanto? Aí depois a gente passa uma necessidade, porque nós não compramos o que era necessário e agora temos em casa um monte de coisa desnecessária. Tem muita gente enroscada por coisas que não precisavam. Passam necessidades, entram em dívidas, ficam endividados por coisas que não precisavam. Como nós precisamos aprender com o Senhor, né? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. E Ele vai fazer superabundar todas as coisas. Precisamos, irmãos, de sabedoria. E só o Senhor para nos conceder. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça por um momento. Quero chamar aqui o pastor Newton para fazer esta oração. Mas vamos refletir, vamos nos colocar em pé, irmãos. Antes de fazer esta oração, que você pudesse refletir por um momento essa questão de honrar ao Senhor. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Se João Batista, certa vez, disse, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés, eu também não era digno de ter sandália nos meus pés. Mas olha quantas coisas Ele nos concede, por sua graça e misericórdia. Amém?